ligado isso a processos, a gente vai ter uma forma muito mais rápida e otimizada de ligar os recursos. Esses recursos são ativos da organização, principalmente ativos de conhecimento, né, que é o que a gente trabalha aqui, né, que é, digamos, regras de negócio. São ativos de conhecimento que estão na cabeça das pessoas. Muitos desses ativos de conhecimento são conhecimentos sem julgamento, que você pode muito bem colocar num motor de regras. E hoje tem tecnologias disponíveis para isso, grátis, para a gente poder utilizar. Existem técnicas grátis para você fazer isso. É o que eu mais faço em projetos. Né? Você também tem ativos de recursos, né, materiais e tal. Então, o que está acontecendo? A digitalização está acelerando o uso desses ativos. E o que o processo faz? A orquestrar esses ativos de conhecimento. Né? É muito diferente do que a gente está acostumado a desenvolver de sistemas com menus e transações. Né? E se a gente pensar em processos, né, eu gosto muito de utilizar a analogia de trilhos de trem, né, porque o processo ele é um template, ele é o trem, é o trilho, e a instância do processo é a viagem do trem nesse trilho. Né? E eu sempre falo sobre isso, e há mais de 10 anos eu dou aula sobre BPMN, anotação BPMN. Quando eu fui para os Estados Unidos, um dia eu estava lá trocando uma ideia com o pessoal por e-mail, e o cara disse assim, para de me encher o saco e vem aqui fazer um curso. E aí eu fui a Redwood City, e o pessoal da BPMI.org mesmo que havia criado aquela anotação. Eu achei fantástico aquilo, porque você faz um desenho do processo e o que roda é o desenho. Nossa, sempre se falava assim, né, de a gente desenhar e as coisas rodarem a partir do desenho, sem código. Eu me apaixonei por aquilo. Aí chutei o balde das coisas que eu tinha aqui e fui para os Estados Unidos. A primeira coisa que o pessoal lá me explicou, que quando eu fiz esse curso lá, eram 4 dias, foi dizer assim, olha, o ponto que você tem de desvio dentro do processo não é uma decisão. Isso não é uma decisão. A decisão já aconteceu antes. Eu repito isso várias vezes, fica nos vídeos aqui, porque é importante isso, pessoal. Isso faz uma mudança fantástica. E aí o pessoal, naquela época, já falava em Business Rule. Isso foi 2006. E aí eu fui até lá nos fornecedores de Business Rules nos Estados Unidos. E depois eu descobri o Drules, que é um motor de regras free. Né? E aí fiz um monte de projetos já em Drules. Então, aquele ponto que chega ali não é uma decisão que você vai tomar para cá ou para lá. O meu cliente já pediu, já parametrizou isso lá no início da instância, ou então eu vou num motor de regras e resolvo isso. Então, quando o trem chega aqui, ele já faz um desvio, ele já sabe para onde chegar. E isso faz toda a diferença, pessoal, para a velocidade do processo. Isso faz toda a diferença para uma análise de handoff do processo. Não faz sentido eu cair isso na raia de alguém, na fila de trabalho de alguém, que alguém vai tomar uma decisão que já está decidido, tem uma norma que já diz sobre aquilo. Né? Então isso faz com que o processo flua muito mais rapidamente. Então é um conceito muito básico que faz toda a diferença quando você for enxergar o processo. E muita gente que eu levei esse conceito básico já conheciam, e tal, ou aqueles que não conheciam dizem assim, Maurício, agora eu não consigo mais enxergar o processo de outra forma. Realmente isso fez uma diferença. Isso fez uma diferença para a velocidade dos processos. Os processos têm que ser padronizados, né, eficientes para assegurar a qualidade. Então é trilho de trem, onde você bota aquele trem para andar com qualidade, assertividade, né? Mas ao mesmo tempo flexíveis, né, eficazes e principalmente governados por regras. Isso para processos previsíveis. Né? E os processos adaptativos? Também temos que ter essa experiência do cliente. Não adianta a gente fazer uma coisa quadrada o tempo todo. Né? Nós temos aqui uma universidade em Stuttgart, onde definiram os caminhos, mas não tinha uma plaquinha lá dizendo, olha, não pise na grama. O que o User Experience aconteceu aqui? Ele fez o caminho mais correto.
É o mais óbvio para ele. E a gente cada vez mais está com os usuários desse parque aqui mais inteligentes, com mais informação. Então, quem está usando o que a gente faz hoje, quem se beneficia do serviço que a gente faz hoje, não está querendo, não, eu quero, tá aqui, ó, tem um caminho mais curto aqui. E aí você tem que trabalhar para aquele caminho ali. Construa esse caminho. Só que crie processos para que você possa ver esses caminhos adaptativos, que são os gerenciamentos de caso. Não faça um processo somente rodando em cima daquele trilho, tem que ser naquele trilho. Aquele trilho, claro, você tem é governado por regras. Você tem um objetivo, você tem regras. Por que eu não posso construir novos caminhos? Nós temos que levar em consideração aqui o fator principal, que é o trabalho do conhecimento. Está na mão das pessoas isso. Potencializar o trabalho de pesquisa, análise, alto nível de experiência, principalmente coisas que têm julgamento, alguém que tem que julgar sobre aquilo. Agora, tudo que não precisa disso aqui, a gente pode transformar em sistemas, em processos automatizados, mais frios. Podemos. Então, uma coisa é o design, outra coisa é a experiência. A gente está continuamente melhorando isso. Aqui, BPM serve muito, pessoal, métodos ágeis. Aqui é que está a grande diferença. Eu falo muito sempre sobre isso, coitado da PUC, né? Mas é que eu fiz a faculdade há 20 anos. Eu fui formado a ser um tirador de pedidos. Né? Eu fiz uma análise de sistemas na PUC. Era levantar requisitos, fechar escopo, definir prazo, e o legal era ser gerente de projeto. Né? E aí a gente fechava aquilo ali e implantava, e aí nós tínhamos learned lessons lá no final do projeto. 9 meses depois, 10 meses depois. Acabou isso aí. Agora é 90 dias no máximo. E outra, é sprint, é retrospectiva, né? É outro vocabulário. Para isso tudo acontecer, a gente tem que pensar um pouco mais nas organizações, tá? Trazido essa questão. Primeiro conceito, BPM, ou Business Process Management, é uma disciplina gerencial. Muita gente faz confusão isso com tecnologia. A tecnologia é o BPMS. Muita gente faz confusão disso com técnica. A técnica é a anotação BPMN, a anotação DMN. E como a gente aqui tem origem na TI, a gente gosta muito de técnica, né? A técnica matadora, né? A prática, as melhores práticas que a gente vai lá e faz a coisa acontecer. Né? A gente é muito ligado em técnica e tecnologia. Mas quem é de tecnologia não é muito ligado em gestão, assim, às vezes. Né? E aí o pessoal de gestão também não é muito ligado em tecnologia, às vezes. Né? Pega lá um diagrama BPMN, já aconteceu muitas vezes, de eu fazer um diagrama BPMN sem raias e com um monte de tratamento de exceções abaixo. E levar para as pessoas, isso é coisa da TI. Aí eu digo, pessoal, é o seguinte, vocês têm que evoluir para a técnica. Vocês estavam esperando aqui que eu trouxesse um fluxograma com raias? Vamos evoluir. Vamos se libertar desse negócio. Achar que processos tem que fazer no Visio, né? Imprimir no papel e tal. Não, para aí. Vocês da área de negócio têm que pegar novas técnicas, novas tecnologias. E vocês da área de TI têm que pensar mais gestão. Por quê? Porque hoje não dá para você fazer, cada um com seus brinquedos. Um vai lá, faz outra coisa, outro faz outra coisa. Não, tudo é multidisciplinar hoje, pessoal. Hoje nós temos que, não é cada um no seu quadrado. Não, vamos sentar todo mundo, cada um traz traz o pessoal de RH, né? RH né? O pessoal de gestão de pessoas, né? Gestão de talentos, traz o pessoal de TI, traz o pessoal os subject matters, né? Os especialistas no assunto, traz o pessoal do jurídico para saber se aquilo realmente dá para fazer, o cara lá de planejamento tributário. Vamos sentar todo mundo junto e vamos resolver esse negócio. Não adianta ficar, eu faço aqui, tu levanta requisito ali, implementa lá e não sei, não, e fábrica não sei do que. Não é assim. Não é assim. Com o BPM não é assim. Então,
Basicamente, o que a gente faz com o BPM é sempre uma visão de quem se beneficia daquilo. E essa visão de quem se beneficia daquilo é valor. Que valor eu entrego? Que gestão eu faço? Se não tiver valor, não vai ter clientes e não vai ter negócio. Não existe, não faz sentido a organização existir se ela não tiver valor. Né? E outra informação que a gente às vezes confunde muito. Achar que o processo são as pessoas ou achar que a tecnologia é o processo também, o sistema é o processo. Vamos comprar um software de ERP, um software de gestão para trazer novos processos. Não é. O software de gestão, se você pegar no Ciboc, ele é um framework de tecnologia. O pessoal de software de gestão vai ficar indignado com isso, né? A gente trata isso como mais um framework. Né? Então, os processos são um ativo de conhecimento. É por eles que você entrega valor. Eles são a esteira que faz essa entrega de valor. As regras governam essa entrega de valor. E os requisitos servem para a gente gerar sistemas, aplicações. Então eu posso comprar um livro na Amazon pelo Kindle sem ninguém interferir nesse Kindle. Eu emito uma nota fiscal eletrônica hoje pela prefeitura, ainda bem que Porto Alegre liberou, né? Nota legal. Eu emito uma nota fiscal sem qualquer intervenção humana. E se eu pegar isso e colocar lá no site dos meus cursos, alguém vai lá, se inscreve, vai lá no site do banco, emite já a cobrança e já emite a nota fiscal. O único que interagiu com esse meu processo foi o meu cliente, que está vendo valor naquilo. Então eu tenho um processo sem qualquer estrutura dentro da organização. Ou então eu posso ter um processo totalmente manual. Eu vou para uma praia deserta, aquelas praias agora que está na moda agora, é ir para uma praia que não pega celular. Aí você vai ter uma abstinência por algum tempo de tecnologia. Então você não tem qualquer tecnologia, mas você tem processo e pessoas. Então, o que a gente trata é o processo descolado disso. O que realmente esse processo entrega valor. É fundamental a tecnologia, é fundamental as pessoas, mas nós precisamos pensar no processo. Se a gente pensar no processo, no fluxo de valor dele, vai ficar diferente. E eu sou uma pessoa bastante crítica ao levantamento de processos com base em entrevistas, e aí o pessoal começa a desenhar o processo desenhando as raias. Começa daí, né? Inside out total, né? Então, esse processo cruza a organização na horizontal para entregar desejos e necessidades dos clientes. Então, se eu não tiver uma arquitetura de processos, uma visão alto nível dos processos, eu sempre falo nessa arquitetura, né, com uma visão que você tem um drone, uma câmera de alto nível, de alta definição, que você pode subir aqui. Então, digamos, aqui é Procergs, né? Tira toda a tampa da panela aqui, né? E tira o telhado da Procergs e pega aqui um drone e o presidente da empresa olha a empresa, como estão os seus processos. Essa é a capacidade que ele deveria ter. Né? Como é que está agora, nesse momento? Quem é que está parado? Onde é que está trancando? Onde é que estão os gargalos? O que está fluindo? Mas é uma visão mais macro, né? Ele precisa de menos indicadores do que nós. Né? Então, se você não tiver essa arquitetura de processos, você vai compreender algumas partes do negócio. O pessoal de Scrum usa muito um elefante, uma imagem, aquela imagem é muito legal, né? O pessoal de métodos ágeis, né? Tem um elefante, aí tem várias caixinhas, assim, como se fossem andares, né? Departamentos, e cada um está olhando dentro da caixinha. A imagem conta tudo. Então você vê a pata do elefante, um vê a orelha do elefante, mas ninguém sabe que aquilo é um elefante. Então você tem que ter uma visão, né, chama-se desafio elefantino. Tem até o pessoal faz uns joguinhos com isso, né? O contexto da medição não será claro. Eu vou ficar medindo coisas muito tópicas, muito ali daquela localização. Né? O contexto da medição, esses dias eu fiz um trabalho numa empresa da área financeira, e é muito, muito complicado para eles lá. Eles são uma empresa que preza muito pelo atendimento do cliente.
Então as pessoas durante o dia, elas não têm muito tempo para operar o sistema, né? Então elas conversam muito o relacionamento com o cliente. Quando chega 4 horas da tarde, elas acabam lançando as transações do dia, como era do tempo do batch, há um tempo atrás, né? E o que acontece? Acaba lançando fora do contexto e fora do horário. É aquele negócio, né, de atrasar a fila de trabalho, esperar acumular, né? E a gente também é culpado disso, porque os sistemas são feitos assim, ó. Você escolhe uma opção do menu e abre uma transação. E aí você pega aquele lote e lança naquela transação. Já está errado aí, né? Porque o sistema é da década de 80. Década de 80, pessoal, é século passado, né? Então, nós vamos perder muito do contexto da medição. Vai ter muito desperdício e hoje em dia, pessoal, não faz sentido qualquer desperdício. Lean, corta desperdício. Corta desperdício. Nós estamos num momento excelente para a BPM. Até a gente comentou ontem, né? Esse agora é o momento da gente transformar. Porque é um momento de crise do país inteiro, entendeu? É um momento da gente agora, é o sentido de urgência. E nós temos uma organização muito frágil, né? E muito dependente da cultura dos heróis, né? O cara é aquele que deixa comigo que eu vou matar essa charada aí. Aí o que acontece? O processo, quando ele for de férias, o processo vai junto com ele, né? Tem gente até que leva a chave da gaveta junto, né? Como se a gaveta fosse dele, né? Que aquilo que está ali é dele, né? Então, tem muito herói, né? E isso é nocivo para a organização. Como arquitetura, como é que a gente pensa a arquitetura? Os processos são igual ao negócio. Não faz sentido eu ter o processo para ISO e o processo para uso. Tá? O que tem? What you see, that you get. Eu gosto muito de BPMN. Eu não gosto daquelas ferramentas de BPMN que você pega uma caixinha e por trás daquela caixinha coloca um monte de descrições. Eu evito muito isso, né? E aí o cara vai lá num botão da ferramenta e gera o booking de processo. Nunca viram isso, né? Dá até para fazer uns templates no Word, né? E aí você entrega aquele booking de processo, com todas as descrições por trás da caixa. E eu aprendi BPMN direto dos caras que foi meio roots, assim, sabe? Eu fui beber na fonte direto. E os caras falavam muito isso. O que você vê é o que você tem. O que você não vê, você não tem. Todo mundo está curtindo o Canvas, né? O Business Model Generation, todo mundo quer curtir Canvas, fazer design thinking, né? Mas o que você vê na parede é o que tem. O que você não vê, não adianta apertar no botão e gerar o booking e botar na intranet. Aí tem um negócio lá que você, além de gerar o Word, publica na internet, cheio de textos, né? Pessoal, vamos parar com esse negócio. O que o processo é o que tem. O que não está ali, não tem. Quando você bota isso num BPMS, já vamos começar a falar sobre tecnologia, tá? Quando você coloca isso no BPMS, que é a tecnologia para rodar, o que roda é o desenho. Aí vocês vão dizer assim, tem uns caras aqui, não, o que roda é o XML. Claro, o que roda é a metalinguagem. Mas a metalinguagem representa um desenho, né? Caras de tecnologia aqui vão sacar, né? Mas o que eu tenho ali é o que está rodando. Eu sei em que ponto está. E eu quero o meu presidente lá em cima com o drone e ele vai dar zoom, 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 zoom. Ele vai até a tarefa e a atividade. A experiência do cliente é igual ao processo. E você não vai conseguir melhorar o que não consegue medir. Isso é o Deming, né? Tem um amigo meu, o Pavani, que ele diz: gestão sem medição não é gestão, é tocação. Tiveram aula com ele, né? Hoje eu dou aula no curso dele. Gestão sem medição não é gestão, é tocação. Aí tem uns caras lá que tu vai chegar na empresa, o cara que veste a camisa, e aí, meu, beleza? Como é que tá? Pô, velho, estão tocando, cara.
Estamos cheios de trabalho, mas estão tocando. É o herói tocador. Né? Tocação direto. Vamos lá. E a questão da imagem de alto nível, né? A visão que você tem que ter da organização de um alto nível. E aí, se você pensar, tem vários ciclos de vida de BPM para BPM na internet, né? Então você clica aí, você tem um monte de ciclos de vida, né? Aqui é o ciclo de vida que eu utilizo, rapidamente para explicar. Lá na parte verde você tem uma visão do todo, da arquitetura de processos. Aí você entra ESIS. O que entra ESIS é um processo ponta a ponta. Aí vocês vão pensar assim, pô, que legal, né? Boa dica, pessoal. O escopo do processo, ou o escopo da iniciativa, do projeto de melhoria, a melhor forma de fazer é sempre um ponta a ponta. O que é um ponta a ponta? Inicia num cliente e termina num cliente. Sempre começa fora e termina fora da organização. É muito legal isso, tá? E aí a gente deixa de fazer processos para colega. A gente deixa de fazer sistemas para colega. Nós fazemos sistemas para quem realmente percebe valor. Tá? Então, aí você analisa, né, implementa, e aqui na parte laranja é a parte mais difícil, que é a parte onde você transfere isso para o dono de processo, que é quem realmente vai operar esse processo e fazer melhoria contínua. Então, o ciclo externo é o ciclo de transformação, porque eu estou olhando aqui para eficácia. O ciclo interno é eficiência. Eficiência é perspectiva interna. O que eu estou fazendo de melhor para os colegas trabalharem entre eles? Isso é eficiência. Eficácia é percebido pelo meu cliente. E cliente só tem um. É aquele que está lá fora. Outra coisa muito importante. Se você pensar, isso aqui é uma indústria. Ela que serve muito bem para o que vocês fazem. Vocês criam novos produtos, comercializam os produtos, fazem os produtos, faturam, entregam, prestam serviços de assistência técnica e um dia tem até uma logística reversa. Né? Você pede devolução do produto. O mais interessante, estudando os modelos de processos, é essa palavra fulfillment, que vocês veem muito no ERP. Que é a ideia assim, do atendimento pleno do cliente. Nada que fica por ser feito ou pela metade na organização. Você tem um atendimento pleno. Alguém abriu um ticket aqui e esse ticket alguém registrou e passou para o departamento tal. Tá, mas onde é que está? Ah, sei lá, cara, fiz a minha parte e passei para alguém. Né? O fulfillment não. Você tem o ciclo de ponta a ponta e essa instância rodando até o fim. Até realmente entregar o resultado para o cliente. Pleno é fundamental. Isso fecha com o conceito. O conceito é simples. Alguém aqui aciona, é o momento mágico, surge uma instância de processo. Sempre externo. Acontece uma série de decisões de atividades e no final você entrega para aquele que acionou ou para um órgão de regulação. Vamos pegar um exemplo. A gente fez o projeto da FECOERGS, aqui da Copel, lá de Ibirubá. É o processo na cadeia de valor. É esse aqui que inicia o relacionamento com o cliente, que é distribuição de energia. Alguém liga para lá e pede para fazer a ligação de energia. Aí acontece uma série de coisas dentro da organização que no final termina aonde? Onde é que vocês acham que termina esse processo? Lá no cliente, como? Não, aí é o ciclo de vida. Aí é o ciclo de vida do cliente. Aí você está pensando, você está muito bem colocado, você está pensando na cadeia de valor. Você está pensando mais alto nível ainda. O zoom da câmera está bem alto nível. A gente acha que geralmente é quando tem luz, né, na casa. Mas é quando você paga a primeira fatura. Aí você consentiu e o órgão regulador já sabe que tem mais um consumidor que já pagou a primeira fatura. Então ali para frente é outros processos. Fundamental essa arquitetura e a forma com que você define o escopo da iniciativa.
E essa iniciativa é uma iniciativa de transformação. Não dá, pessoal, hoje em dia, no Brasil, não dá para a gente viver só com melhoria contínua. Não adianta a gente viver com qualidade e produtividade. A gente não vai chegar onde a gente quer. A gente vai melhorar 5%. E nós não precisamos melhorar 5%. Nós precisamos melhorar 50%. 5% não dá. Então é transformação, pessoal. Tá? Isso que é o nosso papel na BPMP. Então, ó, incidente, solução. Uma série de conexões desse processo. E esse incidente, ó, o meu cliente, ele pode fazer um trabalho por mim. Eu coloco ele como ator do processo. Ele não precisa ligar por telefone para abrir um incidente, ou ir no balcão para abrir um incidente. Ele pode simplesmente entrar no sistema, no smartphone, e abrir esse incidente. Então eu estou colocando ele como ator, ele tem muito mais tolerância por isso. No caso do budget, eu sou o ator do processo. Né? Então aí tem muito a ver com abrir interfaces para esse meu cliente. E processos ponta a ponta vão do registro do incidente à solução do cliente. Tá? Então, processos geralmente são assim. Você tem um verbo no infinitivo e um substantivo. Processos ponta a ponta você já tem de alguma coisa até outra coisa. Esse, na minha visão, é o melhor gerenciamento de escopo possível. Olha, pessoal, que eu trabalho com TI há mais de 30 anos. Já fui certificado PMP e sempre a coisa mais polêmica de um projeto é o escopo do projeto. Está no escopo, está fora do escopo. Né? Então, fundamental. Está aqui o link, tá? Depois fica à vontade. O Gart o Gart é o presidente da BPMP no Brasil. Ele traduziu esse vídeo porque ele se envolveu com esse projeto também. É um projeto na África do Sul que já tem um bom tempo já deve estar muito melhor. E o que eu queria trazer nele é que ele integra, né, ao invés de transformar o cidadão como integrador, que é o cidadão que vai lá numa fila e tira uma negativa, e depois vai na outra fila, num mesmo órgão, e devolve aquele documento para outro órgão, ao invés do cidadão ser o integrador, que eu acho que tem muito a ver com o que vocês fazem, né? Chega a ser ridículo, né? Mas acontece ainda. Eu tirar do governo uma informação e devolver para o governo aquela informação. Né? Isso com tecnologia de arquitetura orientada a serviços é muito mais fácil fazer isso. Então o que eles fizeram aqui foi fazer o óbvio. Foi integrar os sistemas. Chama-se projeto Gateway. E o mais bacana disso é que a cadeia de valor desse projeto usa os eventos da vida do cidadão. O citizen. Né? Então, a proposta aqui seria, ao invés de ter esse monte de departamentos e empresas e órgãos e não sei o quê, vamos pensar os processos desde a gestação da criança, os exames pré-natais, o hospital, a creche, a educação, o ensino técnico, que eu tive aqui no Parobé, que eu tenho um orgulho enorme de ter estudado nessa escola aqui. A faculdade, o emprego, a aposentadoria, né? Até o cidadão morrer. Né? Então, esse é o contexto que nós temos que utilizar. Orientar realmente para quem agrega valor. É uma perspectiva diferente, né? E, nossa, eu vejo muitas apresentações, eu vejo muito eventos, principalmente no Ministério do Planejamento em Brasília. Os eventos do BPM Day lá são assim, todo mês tem um e, sei lá, mais de 1000 pessoas, né? Eu acompanho. E o pessoal fala muito nisso aqui, se comenta muito sobre isso, né? Então, é uma transformação de uma ótica simples e óbvia que nós temos que ter, né? Outra questão também são as cartas de serviço do cidadão. A carta de serviço do cidadão, vocês que atendem órgãos estaduais aqui, algum federal não? Não? É fundamental, porque você é obrigatório hoje ter uma carta de serviço. E a carta de serviço é justamente aquilo que a gente vê no ITIL, que é o catálogo de serviços. Quando é que surge um evento?
quais são os prazos, quais são as regras e quando é que os acordos de níveis de serviço que eu tenho com esse cidadão. E o que eu entrego para ele no final. Então, eu fiz essa apresentação no Serpro e foi muito legal, né? Porque eu usei uma perspectiva minha, sem saber que o Serpro cuidava desse sistema. Eu disse assim, pessoal, ponta a ponta. Pô, eu acho muito legal o ponta a ponta da renovação do passaporte. Você vai num site, você é ator do processo, agenda, lá tem todos os documentos, todas as necessidades, você diz aonde você vai, né? Aí eu chego lá com a minha família, pessoas extremamente afáveis, não tem fila, pessoal super educado, tira foto, tem um equipamento ali, e diz, olha, daqui uma semana ou duas, você volta aqui. Esse processo roda, vai na Casa da Moeda, agora tem um passaporte novo, né? Vai 10 anos, né? Vai, volta, e você no final lá pega o passaporte, sobe num avião, chega lá nos Estados Unidos e o cara olha seu passaporte, olha para você, pum, e você pode tirar férias. Esse é o resultado que eu estou esperando. Essa é a perspectiva. Então, essa carta de serviços é feita até num formato para vocês lerem smartphone. Ele é um PDF que você lê no smartphone. Olha só, os caras já estão preocupados nisso. Então, nós temos que sempre olhar boas iniciativas e se inspirar nessas boas iniciativas. E essas boas iniciativas, vocês devem ter muitas aqui. É com base no exemplo que a gente vai. O BPMD é assim. É com base em alguém que fez para você derrubar as objeções. Tá? E isso é um processo ponta a ponta. Aí a gente vai chegar, então, a visão de escopo, a visão de arquitetura, a gente vai chegar na modelagem. Né? Não faz sentido a gente fazer essas modelagens com perguntas no gateway. Eu acredito que todo mundo faz ainda, muita gente faz ainda. Né? A pergunta, aqueles GIFs, aqueles gateways encadeados. Né? E é muito comum. Né? E hoje a gente pode utilizar regras de negócio governando esses processos. Então, a saída do gateway, né, é uma decisão, não é uma pergunta. Pergunta binária ainda, né? Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Né? E aí nós temos, hoje, técnica para isso. A técnica de modelagem de processos, e eu, em pontos do processo, já tenho uma técnica de modelagem de decisões. Eu posso modelar as decisões num nível mais alto nível, que é um nível de requisitos, ou num nível de lógica de decisão, que são as tabelas de decisão. Eu já fiz muito projeto com tabelas de decisão, foi muito legal. Principalmente projetos que são, vocês aqui têm muito isso, né? Eu fiz projeto na Unimed, que é muito regrado pela ANS. Eu fiz projetos também de distribuição de energia, que é muito regrado pela ANEEL. Né? Lá na resolução diz, tais coisas, cumpra-se. Não há discussão, pessoal. A menos que você queira fazer uma coisa ilegal. Mas não tem discussão. Não tem discussão. Cumpra-se. E essas regras não têm julgamento. O prazo é esse. Eu qualifiquei e tal, é esse e pronto. Né? Então existe lá um exemplo assim, ó, luz para todos. Se eu fizer uma ligação numa empresa de um produtor rural de baixa renda, o próprio BPMS vai na Secretaria da Fazenda, que deve ser um web service que vocês mesmos fizeram, busca lá os códigos KNAI, eu cruzo esses códigos KNAI com uma tabela de decisão, e esse código de KNAI e essa tabela de decisão diz assim, você, além de fazer a ligação até a porteira da propriedade desse agricultor, você vai ter que contratar um eletricista da cidade, que vai ter que botar luz, energia, lâmpadas e tomadas lá na casa dessa pessoa. Com isso, eu boto tudo isso no processo, com SOA, automatizado e com muito baixo risco. E o meu processo também não atrasa, porque ele está automático. Tá? Então, esse casamento é perfeito. A BPMN surgiu já há uns mais de 10 anos, e a DMN no final do ano passado surgiu como notação já acertada pela OMG. Tá?
Outra questão, aquilo que eu estava comentando, né? Você pode desenvolver um diagrama numa ferramenta, exportar, continuar nessa ferramenta aqui. Essa aqui é a ferramenta colombiana, essa aqui é a ferramenta alemã, e aquele lá ó, é o plugin aquele que eu falei no Eclipse. Não deve ter 50K né? Quando você baixa. Né? Então você pode modelar e transitar isso em várias ferramentas. Tá? Não esquece comprar ferramenta, abrir licitação para comprar ferramenta. A análise. Evitem perpetuar métodos obsoletos com tecnologias melhoradas. É o que eu fazia na década de 90. Pega o método e troca a tecnologia. E o mesmo método. Né? Então, a gente tem que melhorar esse método. Né? Então aqui tem uma frase do Bill Gates, né? As regras dele. Né? Se você aplica isso numa coisa melhorada, vai ampliar a melhoria. Né? Se você aplicar isso numa coisa ineficiente, vai ampliar a ineficiência. Então, viva o Gemba. Saia da mesa. Largue do desktop. E vá para o lugar que a coisa acontece. Vamos deixar de fazer sistemas para colega. Vamos parar de fazer requisitos. Tirar pedido. É o tirador de pedido. Essa é uma provocação que eu quero fazer com vocês. Vivam a experiência do cliente. Esses dias eu fui num hospital que o diretor diz, semana que vem eu estou baixado. Mas por quê? Não, eu vou ficar no hospital uma semana. Ele é um diretor, né? Gerente, eu acho. Ele ia ficar de domingo a domingo para poder conhecer todo mundo e viver a experiência de um paciente. Né? Isso é BPM, pessoal. Tá? E com base nisso, você realmente viveu o real place. São conceitos que vêm da manufatura, né? E hoje a gente tem muitos desses conceitos. Então, o que não agrega valor para o cliente e não é imprescindível é desperdício. Né? Aquelas setinhas para trás no processo, aquilo tudo é desperdício. Seta que volta é desperdício. Então, uma análise básica aqui ó, é um VSM. Análise básica de conceitos que você tem lá na manufatura aplicados no escritório. É o Lean Office. Né? Alguém aqui inicia no cliente e termina no cliente. Inicia e termina no cliente é processo ponta a ponta. E aí você tem aqui ó, vários pontos onde você fabrica o módulo, empilha. Depois solda, empilha. Pinta, empilha. O que é esse empilha? Desperdício. Desperdício. Então aqui eu tenho um tempo de entrega de 10 dias, aonde eu só agreguei valor 13 horas. É uma análise básica de um diagrama básico, sem raias completamente. O Taishi Ono já dizia isso. O que nós fazemos é observar a linha do tempo do momento em que o cliente solicita um produto até o momento que ele nos paga. Depois que você já entregou. E nós reduzimos essa linha de tempo retirando o que não agrega valor. O livrinho dele é pequenininho, bem simplesinho e muito fácil para aplicar. Muito óbvio. Às vezes a gente gosta de complicar a coisa, né? Porque o complicado é bacana. Né? Simplificação. E aí nós temos aí o diagrama macarrônico. Né? Diagrama macarrônico é a coisa que eu sugiro para vocês. Voltem agora, entrem na intranet de um cliente de vocês, não de vocês, né? E procurem um diagrama parecido com esse e andem no SIM. Vamos pelo SIM. Provavelmente o primeiro já vai entrar em looping. Antes eu falava que era lá pelo quinto. A experiência está me dizendo que já no primeiro entra em looping. A ideia é assim, esse aqui fica em looping. Tá? Esse aqui tem uns saltos aqui, ó, o mais sem noção. O elemento mais sem noção da BPMN é esse que tem uma setinha aqui, ó, que é o que dá um salto para o espaço. Pessoal, não é que não está errado, tá? Não estou dizendo aqui que está errado. É que não é uma boa prática. Tá? Então, o macarrônico, ele foca na perpetuação do cliente interno. Né? E nós sempre falamos essa palavra polêmica. Não existe cliente interno. O único cliente que você tem é aquele que paga ou se beneficia pelo serviço. Talvez não seja nem o que paga pelo serviço. Evite, então, usar raias.
Quando for evoluir, não pode usar, não pode, usa para o as is. As is só tem um, é aquele que está rodando. To be, você pode fazer uns quantos. Aí quando você implementar e implantar um to be, o que vai acontecer? Vai virar as is. Né? Mas o primeiro as is, usa high à vontade. Agora, seja firme. E tente tirar aquilo ali. Porque tem muito cara que diz assim, perdi o chão. Tem muito cara ainda que tem narcisismo. Ele pede até o nome dele na raia. Né? O nome dele na raia. Redesenhe o processo ponta a ponta com a perspectiva, inicia no cliente. Cliente só tem aquele que está lá fora. E entrega resultado para esse ou mais outras partes interessadas. Amplie o escopo, né, para atendimento pleno. É outra dica. Né? E foque no caminho feliz. O Happy Path. Tá? Teve uma empresa aí que eu falei do caminho feliz. Nossa, isso entrou assim pela organização, uma empresa grande. Tá? E o pessoal só fala caminho feliz agora. Né? Porque nós temos que pensar na entrega perfeita. A exceção não é a regra. A exceção será alguns casos. Então nós temos que fazer com que todas essas coisas, todos os recursos se integrem muito rapidamente. E esses recursos são orquestrações. Não faz sentido eu dizer assim, bumbo, começa a tocar agora. Aí o maestro, o Furlan fala muito sobre isso, né? Agora, para, bumbo. O violino, começa agora. Que saco essa música, né? O que o processo é? Um orquestrador harmônico disso tudo. Boa prática. Isso aqui, é de um projeto, tá? Imprime isso. Aí eu disse, pessoal, tira as raias. Aí eles tiraram as raias, mas olha só, tem um pessoal da engenharia aqui, o pessoal está meio isolado aqui, sabe? Aí a gente pega uma caneta e desenha. Pega nas duas pontas, como se fosse um cordão, e estica ele. O que não está ali no caminho feliz é exceção. Uma coisa que foi surpreendente para mim, me debruçando sobre normas, eu vi que as normas todas são escritas na perspectiva do cidadão. Todas que eu fiz ali. ANEEL. A norma 414 da ANEEL é toda na perspectiva do cidadão. Que o concessionário tem que prestar serviços, tem níveis de serviços, tem que fazer tais coisas. Por que eu vou fazer os processos dentro da minha empresa com a perspectiva dos colegas? Ou dos departamentos, ou das funções? As funções são fundamentais, pessoal. Ninguém está aqui dizendo que vai ter tombamento da organização. As funções elas devem ser orquestradas, porque lá nas funções nós temos pessoas especialistas. Nós temos pessoas com experiência. E nós temos que ter aquilo ali orquestrado. Então o lógico dessa orquestração é o processo. Descolado das funções e descolado da tecnologia. E aí você começa a modelagem pelo caminho feliz. Que é o que eu vou fazer. E depois eu vou descobrindo o que tem de exceção. E a gente acaba caindo nessa mancada, né? A gente gosta do complexo. Analista de sistema se liga muito no detalhe para especificar e acaba ficando no detalhe. Uma das coisas que eu aprendi muito foi com manufatura digital. Manufatura digital, o conceito básico é componentização. Se você pensar em engenharia de software é a mesma coisa, né? Só que você pensando no processo, você pode componentizar. E uma das coisas básicas de um processo é modele o processo separado das decisões. Tá? Procure aí um vídeo, os brigadeiros da Nice, né? Do Laguna. O cara é fantástico, o cara é muito inteligente. Procurem esse vídeo aí no YouTube, Brigadeiros da Nice, vocês vão compreender o que eu vou fazer. Ele fez uma forma lúdica, rápida, direta, divertida, de explicar esse conceito. Parabéns para ele. Tá?
Essas são as iniciativas importantes, né? Fazem diferença nas pessoas, né? E aí você vai trabalhar automação. Primeira coisa, não adianta a gente automatizar o processo do jeito que ele é hoje em lote. É muito comum as pessoas irem fazendo e acumulando. Aí daqui a pouco aquilo tem às vezes tem um corredor, assim, tem uns caras que tem um carrinho, que eles botam naquele carrinho e vão distribuindo as pastas, né? Aí chega na outra mesa, o pessoal abre uma transação do sistema e lança as informações. Fecha aquilo ali, imprime um relatório, grampeia, fecha o lote e entrega para outro. Isso, pessoal, é do tempo que a gente instalava terminal no departamento, que não tinha terminal. Nós temos que mudar essa forma, esse método. Não andar, esse método não adianta só trocar sistemas e trocar interface, né? Então, as filas de trabalho com o BPMS, elas ficam muito mais automatizadas, né? Começa a cair transações aqui em cada uma das filas. Então, a ideia é você transformar o fluxo contínuo, que no Lean vem do conceito One Piece Flow. O lote igual a 1. Vocês vão ver isso aí, eu tenho o estudo de caso de 2012 da Unimed de Lajeado, da VTRP, usou esse conceito. Foi apresentado no BPM Day. Está lá no SlideShare. Né? Está aqui no pendrive também. O que roda é o desenho, então jamais eu terei um desenho desconexo com aquilo que está rodando. Então, o desenho é o sistema. O desenho é o processo automatizado. Quer saber como é que está? Vai lá na instância. Quer fazer auditoria? Vai lá na instância. Tenho toda a trilha de auditoria lá. Ponta a ponta. O cidadão reclamou do serviço. Vamos olhar aquela instância dele. Vamos dar zoom lá. Aí o BAN trabalha para isso. Pensem sempre pessoas, processos, decisões e sistemas. Pessoas que operam o processo que entrega o valor, as decisões que governam esse processo e os sistemas que me dão informação integrada, informação acurada do que está fluindo ali dentro. Outra boa técnica é você modelar a jornada de experiência do cliente. Né? O que é? Desde o momento que iniciou até o momento que terminou. Tudo que ele vai interagir com outros processos. E aqui, ó, o que eu tenho aqui? Os momentos da verdade. É o momento que eu tenho ali com o meu cliente. Com aquele que se beneficia desse serviço. Então, modelar com essa perspectiva da jornada da experiência. Substituir tarefas de usuários em sistemas por automáticas. Isso aí, Web Services resolve muita coisa. Né? Aquela coisa que eu tenho que digitar mais de uma vez a mesma informação em sistemas diferentes. Acontece muito isso nas empresas. Digita no sistema e numa planilha Excel. Né? Aí tem uns sistemas aí de gestão estratégica que tu tem que lançar indicadores lá para poder dar reporte do sistema estratégico. Tudo desintegrado. Substituir uma série de decisões operacionais que não precisa uma tarefa manual, não precisa cair na raia, na fila de trabalho de alguém, por decisões automáticas. Hoje tem assim umas 10 soluções já de automação de regras com DMN. E já tem umas novas open source. Eu trabalho com Druze há muito tempo já. Então você pode trabalhar essa combinação também na execução. O mais difícil disso tudo é sustentar. O mais difícil não é modelar, não é implementar, não é implantar, é sustentar uma transformação. Agradeço aí a oportunidade, né, e fico à disposição de vocês aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado.